Bem-vindos a mais um Beats Podcast, eu sou o João Schmidt e hoje com mais um convidado ilustríssimo aqui, como todos os nossos convidados, veio de São Paulo ali, Zona Leste, é isso? Zona Leste, Arley Ribeiro, da Esteves, diretor da Esteves, vai conversar um pouco com a gente aqui sobre marketing e vendas e papos que vão rolar aqui que a gente nunca tem controle. Tudo bom, Arley? Muito obrigado pela visita, agradeço muito aí seu tempo, sua disposição e vamos lá, cara, com a pergunta que nunca quer calar. Quem é o Arley na fila do pão, Arley? Então, vamos lá, o Arley do dia a dia, da família brasileira. Então, obrigado, João, obrigado pelo convite. Imagina. Né? Então, boa tarde a todos. Né? Então, meu nome é Arley Ribeiro, né? Eu tenho 59 anos. Mas é uma criança ainda, né? É uma criança, né? Mas com cara de 58, né? 59 com cara de 58, né? Sou casado com a Lígia, né? Fizemos 33 anos de casado, tá? No dia 12 de outubro. Parabéns. Né? Obrigado, né? Tenho duas filhas, a Karen, né? Que também é executiva. Legal. Né? Duas filhas adultas já? Duas filhas com adultas. 30 e poucos anos de casado? Com 30 e poucos, não, as duas estão solteiras, mas né, já estão chegando nessa faixa, né? Então, a Karen é executiva mais velha e a Vanessa é veterinária. Legal. Né? E, como eu falei, eu sou engenheiro químico, mas eu desenvolvi minha carreira... essa resposta foi a mais inusitada dos convidados aí. Engenheiro químico no marketing e vendas, cara. Engenheiro químico no marketing e vendas. Como você foi parar lá, cara, em química? Então, a verdade é que quando eu comecei minha carreira, eu queria realmente trabalhar na área técnica, né? Quando eu me formei, eu fui sair na rua naquela época, né? Assim, nos idos de 1986, 87, a gente distribuía currículo, né? Sim, na porta de empresa. Já fiz isso, não parece, mas já. Né? Então, sabe como é que é, né? E eu acabei entregando o currículo numa empresa, né? E estava bem no final da tarde, eu entreguei meu currículo e o porteiro, né? O guarda da portaria falou, deixa eu ver se tem alguém do RH aqui. E, coincidentemente, o gerente de RH saía à tarde, ele me chamou, eu entrei e eu comecei a trabalhar na Formline, né? Que é uma empresa que faz laminados, né? A famosa Fórmica, né? Sei. Isso, inclusive, ela fica na Barra Funda, era mais ou menos perto de onde que eu morava. Né? Tava fácil. Tava fácil, né? Então, aí esse foi minha primeira colocação já meio dentro do segmento da construção civil, mas ainda em laboratório, né? Era ali no desenvolvimento ali dos produtos. Controle de qualidade, até que um dia alguém faltou e me chamaram para fazer assistência técnica. Aí eu adorei, eu falei, olha, eu quero céu em cima da minha cabeça, né? E a partir daí eu falei, bom, eu quero trabalhar agora na área comercial, assistência técnica, área comercial, e eu acabei sendo contratado algum tempo depois, fui buscar uma recolocação, eu fui contratado pela Alba Química, né, que era a empresa que fazia, naquela época, marcas muito famosas de adesivos, né, Cascola, Cascurês, Durepox, né? Eu entrei na assistência técnica. Tinha esse tino de química, né? Acho que podia também. Sim. Esse tipo de produto precisava de ter um conhecimento ali da linguagem química ou nada a ver? Nunca usou? Sim e não. Precisava. É que eu acho que a gente precisa sempre usar eventual, ou pelo menos sempre usei, né? O nosso conhecimento técnico em prol da área comercial. Sim. Ou seja, se você conhece alguma coisa, né? Vamos vender o produto certo, que sirva para o cliente certo, que o usuário goste, né? Então, eu sempre usei conhecimentos técnicos que eu tinha para vender, né? Acho que isso acabou me... Agrega, né? Agrega na venda. Agrega na venda. E aí, eu acabei mudando para a área comercial. Né? Então, aí eu fiquei 10 anos na Alba, né? Mas sempre trabalhando na área comercial, né? Tanto na parte de vendas, depois eu fui para gerência de produto, gerência de marketing, gerência de vendas, né? Então eu fiquei bastante tempo lá, aí eu já entrei nessa parte na parte comercial mesmo. Legal. Né? E como você foi evoluindo aí, né, na área comercial até chegar hoje num cargo de direção, e quais foram os desafios dessa época até chegar em hoje em dia, fazendo uma linha cronológica aí pra gente? Conta pra gente.
Eu acho que no início da carreira as coisas andavam mais devagar, né? Sim. As coisas realmente... Mudaram muito, né? Mudaram muito, né? E as coisas andava bem mais devagar, né? Mas na área comercial eu sempre consegui ter um relacionamento bom com os clientes, né? Com os clientes que eu atendia, né? Eu comecei depois como vendedor, né? E logo depois o meu chefe me chamou e falou: eu tenho uma oportunidade de gerência para você. Eu falei: nossa, que legal, né? Você vai ser gerente, Vai né? ser, não vou fazer mais nada. Nossa, você gerente, que bom, Vou né? mandar só nos outros. Mas gerente de quê? Você vai pegar as áreas de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Eu falei, mas Como perto assim? daqui, né? Pertinho, né? Não tinha Logo pertinho, ali. né? Porque ninguém parava lá, né? Ninguém conseguia fazer as coisas assim. É uma região muito distante, né? Uhum. Então, eu virei gerente, né? Ganhei uns excelentes 5% de aumento. E quais eram as atribuições do gestor de Mato Grosso, Rondônia e Acre. Rondônia e Acre? Olha, na verdade... Visitar o menino do Acre? Olha, na verdade, assim, tinha que saber dirigir, porque, na verdade, eu desci... porque eu desci... pré-requisito, saber dirigir. Sim, porque o que acontece? Eu pegava o avião, descia em Sinop... O mais perto possível. O mais perto possível, e já pegava uma caminhonete traçada, aí eu subia até a Alta Floresta, descia e depois eu entrava pelo meio de Mato Grosso. Isso em qual empresa estava? Isso na Alba. Na Alba. Isso então na Alba ainda. Adesivos. Isso ainda era adesivos, né? Uhum. Ou seja, levar as marcas para todo o segmento, tanto segmentos de indústria que tinha no interior de Mato Grosso. Que precisavam ali. Isso, quanto para a loja, né? Quanto para varejo. E o interior de Mato Grosso é um grande desafio, né? Porque, na verdade, você, na época das chuvas, né? É extremamente difícil você trafegar. Né? Hoje você tem estradas melhores. Deve ter melhorado. Mas naquela isso, quanto época, tempo atrás a gente está falando? Isso nós estamos falando no começo da década de 90. Sabe? Não existia nenhum lugar bom naquela época. Não, na verdade, assim, saindo de Até nos grandes centros, acho que tinha uma grande dificuldade. Você tinha alguma coisa nas capitais, né? Mas o interior do Mato Grosso, principalmente aquela Rota dos Diamantes, que você pegava Juína, Juara, né? Depois eu acabava andando sempre pela selva e saindo em Vilhena, no sul de Rondônia, né? Era simplesmente terra. E era chovendo, uma aventura. Era uma aventura. Demorava uns 10 dias, né? Então esse foi meu primeiro desafio, né? Foi meu primeiro desafio como gerente. Saber pilotar na lama. Saber pilotar na lama, né? E assim, só o fato de chegar, você já tinha o pedido. Né? Você chegou, então topa. Era você mesmo que eu queria. Era porque assim, muitas vezes ninguém conseguia chegar. Ninguém se arriscava. As comunicações, não valia a pena. Não, comunicações, você tinha telefone por satélite naquela época, tá? Porque não tinha celular, né? Sim. Então era... Os poucos que tinham, né? Os poucos que tinham, né? E me ver assim, eu ficava 15 dias viajando e 15 dias aqui em São Paulo, né? Então só o fato de me verem lá já era, né? Então, ou seja, mais ou menos em 6 meses, assim, os negócios já estavam fluindo muito bem. Legal. Teve um resultado positivo. Teve um resultado. E eu comecei a mudar de área, ou seja, a partir do momento que aquela área foi resolvida, né? Eu comecei a fazer praticamente todas as áreas do Brasil. O cara não né? ia deixar você nesse castigo. Não é bem um castigo, mas era um desafio o resto da vida ali, né? Era uma aventura, né? Acho que a gente aprende porque muitas vezes... Tem suas vantagens. Muitas pessoas imaginam, ainda hoje, né? Que o Brasil ele é formado pelos grandes centros, né? E, na verdade, o Brasil é muito maior do que isso, ele é muito mais complexo do que isso, né? Então, você tem... tinha cidades que tinha muita dificuldade de energia elétrica, principalmente naquela época, quando você chegava próximo de uma cidade no interior do Mato Grosso, você ouvia a cidade primeiro, porque você tinha usinas movidas a óleo, diesel, né, que abasteciam a cidade ou parte da cidade. Então né? a cidade fazia barulho antes. Fazia barulho. Antes de você chegar. Tá chegando perto. Tá chegando perto, tá? Devido a essas questões de energia elétrica, né? Então era muito diferente. Obviamente hoje mudou tanto, mas mesmo assim o Brasil é muito grande. Cara, mas até hoje em dia, falar para você que a gente tá aqui em São Paulo, região metropolitana, desenvolvida, tecnológica e tudo mais. E você fala São Paulo, você pensa o quê? Capital, né? Capital, São Paulo, capital. Capital é onde tá tudo, é o centro de tudo, onde tá a maioria das coisas. Mas, segundo estudos, 80% das indústrias estão no interior de São Paulo. Então,
você pensa que São Paulo, tá tudo lá em São Paulo, mas não. Quanto mais afastado da capital, mais domínio se tem sobre a quantidade, né? Então, não dá para postar só nas capitais, como você está falando. E isso, se for ampliar para o resto do Brasil todo, agora com comunicação, onde não precisa ter um local, não precisa estar junto num grupo de empresas ali, você poder se afastar e continuar produzindo, até melhorar às vezes a produção, isso já mas prova que não é um grande centro que domina tudo, mas sim uma grande região. Mas vamos lá, eu tô parecendo o Jô Soares aqui, roubando a entrevista. Conta mais pra gente qual foi a sequência do desafio aí, depois desse grande perrengue, um perrengue chique aí que deu bom, o que mais que você enfrentou aí no passo a passo da escalada da carreira? Então, assim, nos 10 anos que eu fiquei na Alba, eu fiz o Brasil inteiro, né? Então, eu realmente foi migrando de região. Do Oiapoque, que é o Juí, da Chuí, né? Assim, norte, nordeste. Sempre abrindo essas novas... na verdade, esse foi vamos falar, esse foi o início. A assinatura da sua passagem, perdão? Sempre colocando principalmente regiões em pé, né? Ou seja, era sempre a pessoa que chegava na região, ajustava a região, me entregava ali para alguém. E basicamente depois, ou seja, eu sempre fui mais um hunter do que um farmer, né? Sempre fui mais hunter, né? Então eu chegava na região assim, olha, deixa isso comigo um ano e meio, né? Arredondava E a partir daí eu já tinha um outro desafio, né? O que me facilitou bastante foi que mesmo naquela época com a empresa cheia de recursos, né? Eu conseguia de São Paulo, né, fazer todas essas movimentações. Vivia bastante em aeroporto. Sim. Era recém-casada, minha esposa não gostava tanto, mas... Não gostava dessa distância toda. Não gostava dessa distância, mas assim, o começo da carreira era assim. É legal que você falou de hunter e farmer aí. Provavelmente naquela época não se falava nada disso, né? São linguagens de hoje, né? De atuais, de nomes difíceis e tudo mais. Mas já tinha uma clareza disso lá ou era meio que no feeling? Ele, tipo, põe o Arley lá que ele vai desbravar aí o mercado, vai abrir o mercado pra gente, depois a gente põe o Pedro, que o Zé aqui, para ele só manter o relacionamento. A galera se ligava nessa questão de perfil ou não foi o acaso? Não, foi muito acaso, né? Na verdade, esse perfil de hunter ou de pessoas que ajustam uma determinada região são perfis difíceis porque, na verdade, é um trabalho bastante sofrido, né? Porque quando você chega na região e as coisas dão certo, tá ótimo, é né? Sucesso. Ou seja, você fica sendo o cara, né? Mas, eventualmente, não dá certo. Não é sempre que dá certo. Por Às N vezes, motivos, uma região né? que não... parecia promissora, mas não era. Mas não é, mas por N motivos. Você pode ter concorrência local, você pode ter perfil de consumidor em relação ao produto, você tem N variáveis, né? Então, na verdade, essas pessoas hunter, acertadoras de áreas comerciais, elas são pessoas que, eventualmente, é um cargo muito arriscado, né? Você está sempre, assim, na corda bamba. Né? Como eu falei, na época, né, empresas multinacionais com muito investimento e marcas muito fortes, né? Assim, com pouca concorrência, ou concorrência muito incipiente, né? A gente conseguia fazer. Né? Então, das 5 áreas do Brasil que eu atuei... Deu certo, né? Mas existe um risco bastante forte de não dar certo. A Alba era multinacional. A Alba era uma multinacional americana, né? Que foi vendida para a Henkel alguns anos depois. Né? Que aí, na sequência, a gente pode até falar. Então, vamos falando. Então, conta pra gente aí, cara. Não deixa a peteca cair. Como é que foi? Você estava lá ainda nessa aquisição ou você já tinha saído? Não, eu saí. Né? Na verdade, no começo da minha carreira, eu tive uma experiência Brasil muito forte. Né? Mas eu achei que faltava para mim uma experiência internacional.
né? Então eu troquei a Alba pela HB Fuller. Na época a HB Fuller era... Que faz para nossos então, telespectadores o que a HB Fuller faz hoje. A HB Fuller é uma empresa de adesivos, é a segunda maior Uhum. empresa de adesivos do mundo na época, né? Mas trabalhava apenas com adesivos industriais, né? Então, para o segmento moveleiro, né? Então, por exemplo, fazer aqui você tem uma mesa, Uhum. que ela tem uma asa de pombo, né? Obviamente Sim. não dá para ver, e essa colagem dessas duas placas de madeira Precisa de um... é feita com uma cola branca. Uhum. Está muito possivelmente colada em radiofrequência, tipo micro-ondas, né? Para secar mais rápido. Você cola, passa a corrente, ela seca. E você monta essa mesa bastante rápido. E esse é um tipo de adesivo que a HB Fuller tinha. Legal. Né? Então, são adesivos industriais, vamos falar assim. Para a galera que está nos assistindo, estamos falando adesivo, mas não é aquele adesivo que você cola na parede e cola na... Cola e não descola, né? A Maquicolor famosa. Adesivos é cola, gente. Cola mesmo, né? Na linguagem popular, assim, tipos de cola, colagem. Mas vamos lá. Então vamos lá. E eu comecei na Fuller, aí eu tive o que eu queria, né? Então aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei um tempo lá fazendo treinamento, né? E voltei... Treinamento para vendas. Para vendas. Entrou também como vendedor na área de vendas. Isso, quando você está numa área de vendas industriais, né? Por exemplo, para fazer esse tipo de produto, a parte técnica já conta mais. Sim, é uma venda consultiva nessa casa. Aí já é uma venda bastante consultiva, porque você tem que ajustar a máquina, você tem que fazer algumas coisas. Como que chega? Normalmente o cara tá com vai lançar um tipo de produto e precisa de ele provavelmente como chama? Fuller? Isso. A Fuller já tinha a linha de adesivos dela. E o cliente já é cliente às vezes, né? Muitas vezes ele já é um cliente que compra para outras linhas. E como funciona? Ele, putz, vou começar a produzir um tipo de madeira, um tipo de... que vou precisar de uma colagem que eu não estou encontrando aqui nessa linha, eu preciso que vocês me ajudem a desenvolver. É mais ou menos isso? Ou tô forçando demais a amizade? É um pouco mais simples do que eu estou falando. Mais ou menos isso. Muitas vezes, assim, o processo, ou seja, um processo já dominado. Né? Quando você vê essa mesa, quem começou a produzir já sabia que isso daqui existia. Ia precisar. Que ia precisar. A questão é você acertar a máquina e principalmente assim... O produto. Não dá para você fazer uma mesa a cada 2 horas. Tem que fazer uma mesa a cada 2, 3 minutos. Sim. Então, a questão de você dar estabilidade no processo, ou seja, o processo não pode parar. Tá? A questão de você dar velocidade, principalmente... O processo ele tem que funcionar sem falhas, né? Uma estabilidade no processo. Então aí entra toda a venda consultiva. Encontrar o produto certo no pool de produtos ali, que vai dar certo naquela máquina, que vai dar certo naquele produto. Isso, e que vai dar agilidade, não vai dar dor de cabeça, não vai dar manutenção futura. Exatamente, porque tem máquinas que não podem parar. Né? Muitas vezes você pega uma encomenda de mesas para um shopping, alguma coisa, você tem que entregar num prazo de tempo muito curto. Sim. Então você tem que ter uma confiabilidade de processo. Aí que você entra com a venda mais consultiva, né? Então aí sim, aí é uma venda mais técnica, aí você tem que acompanhar processos. E o cara não quer testar e esperar e dar certo. Ele conta com a inteligência do vendedor ali, técnico, né? Pra já te indicar, ó, usa isso aqui que vai resolver, tipo isso. A hora teste é uma hora em que a fábrica ela roda com uma capacidade reduzida, porque você está testando, ou seja, você perde performance. Vai você perder, perde vai rendimento, testar, mas... Você tem um custo, né? Então... Tá dentro da margem ali, né? Por isso que ele não gosta muito de fazer, ou seja, ele quer comprar um negócio, colocar lá, apertar um botão e funcionar. Tá? Que então, é a sua garantia, a garantia do vendedor. Ali. É a garantia do vendedor que funciona, né? Então, são vendas que, na verdade, o ciclo de vendas é um ciclo de vendas mais longo, até ele comprar a máquina, até você especificar o adesivo, até você instalar, até você fazer rodar, né? É bem diferente do varejo. Você chega lá, faz uma promoção e vamos lá. Vende. E vamos lá, né? Agora, na industrial, você tem ciclos bem mais longos e são ciclos onde a manutenção da venda é uma manutenção trabalhosa, porque é muita responsabilidade. Sim. Né? Você tem máquinas que funcionam 24 horas por dia, elas têm que funcionar. E não pode parar. E não pode parar. E o produto final tem que sair a contento
tanto interno da fábrica como do público que vai consumir depois o produto. Né? Exatamente. Então, você tem realmente algumas particularidades, né, que tornam essa venda bastante diferente de uma venda que eu estava mais acostumado, que era uma venda de varejo. Uhum. Né? Seria mais tirar os pedidos ali, no caso, ali, ou não? Então, o varejo, ele é muito mais sell-out do que sell-in, né? Ou seja, você vender para uma loja é simplesmente uma parte do seu processo de venda. Uhum. Na verdade, você tem que tirar o produto da loja. E é aí que as coisas ficam mais interessantes. Né? E aí você tem toda a movimentação do varejo. Tem a movimentação de promotor, tem a movimentação de promoção, Sim. sabe? Precificação, você tem toda uma ciência que envolve varejo, que é uma ciência muito diferente da ciência de uma venda industrial. Da industrial. A ciência da venda industrial é uma ciência meramente técnica. Uhum. Uma ciência da venda do varejo, envolve... ela não é técnica, porque você pode fazer o pacotinho e o pacotinho não funciona. Não vai rodar. Pode não rodar. Então, o varejo, ele requer muito traquejo, né? Ou seja, muito conhecimento de chão de loja de pessoas, tá? Não é uma máquina que está rodando, tá? É um produto que está na prateleira e o consumidor tem que comprar. Mas antes de falar do varejo, vamos só fechar essa ideia aí. Você falou que trabalhou na Índia também, chegou a morar, visitar lá? Como é que foi isso? A gente estava conversando em off aqui, como é que foi isso daí? Você falou que foi para os Estados Unidos, conta um pouco mais das suas aventuras internacionais, que o 4x4 eu já vi que você é bom. Mais ou menos. Não, mas então, João, na verdade, a venda industrial, eu sempre tive no meu DNA a venda para o varejo de material de construção. Uhum. Né? Para mim, pontos de venda, né, são locais que você consegue potencializá-los quase que ao infinito. Você faz uma grande promoção, então você consegue dobrar a venda, você consegue criar awareness, ou seja, ponto de venda para mim estava no meu DNA. Venda industrial não estava no meu DNA. Foi um desafio. Foi um desafio, eu consegui aquilo que eu queria, que era a experiência internacional, mas com poucos meses de Fuller, né, eu fui abordado pela Brascola. A Brascola é detentora da marca Audit, na época, né? E para quem já tinha trabalhado com Cascoles do Depox, a Audit sempre era um negócio legal, sabe? A Audit era um concorrente ali era um concorrente mexia. Ali muito forte. Né? São concorrentes diretos a Audit? Ou é outro estilo de cola, né? É outro estilo. Quando você... A Audit era na cola tudo, né? Mas a Audit é um produto que você quer uma colagem definitiva para sempre, né? Um epóxi, né? Uma colagem para sempre. Uhum. Né? Hoje não se fala mais tanto de Audit, se fala. Eu mesmo acho que é algo lá dos anos 90, ela era muito forte, não era? Ainda não sei. Hoje se tem... Hoje tem mais opções, sei lá. Da década de 70, 80 até a década de 70, a Audit era o produto... Era o mais conhecido. Era o mais conhecido. Aí depois começou a geração Super Bonder. Super Bonder, hoje Tech Bond, exatamente. Loctite, já veio as internacionais. A geração Loctite Super Bonder era uma geração, ou seja, mais ou menos da década de 70, né? Então já muitas aplicações de Audit começaram a entrar, na verdade, nesse range de Super Bonder. Mas mesmo assim, é uma das marcas top do segmento de adesivos até hoje. E na época era extremamente forte. Uhum. Esse segmento ele mudou bastante, mas na época a Audit era o cara. E eu não tinha trabalhado com a Audit, né? Eu conhecia Cascoles, Cascola e o Depox, né? E a Audit era algo que me atraía, né? Mas no começo eu disse não, porque eu estava 2, 3 meses na HB Fuller, eu falei, puxa... Já vou pular de galho aqui. Fiquei um tempo fora, tá? Mas a gente continuou a conversar e não teve jeito. Uhum. Aí com menos de um ano eu deixei a HB Fuller e fui para a escola. Acho que o público mais jovem que nos ouve falando isso não entende, né? Que acho que essa permanência no local de trabalho, antigamente, hoje deveria ser ainda, né? Mas antigamente era algo mais importante, talvez, né? De criar ali um vínculo e de não deixar a galera na mão. Não sei se faz sentido para você. Você tinha menos empresas, ou seja... Você não podia dar mancada. Né? Empresas do porte dessas, né? Do porte de Alba, do porte HB, não tinham tantos, né? Hoje você vê... com internet, comunicação, hoje você está aqui no Brasil trabalhando com uma empresa internacional, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, né? Esse tipo de coisa não existia, né?
Mas eu realmente fiquei, assim, tentado, tá? Porque era de novo varejo, era uma grande marca que eu não tinha trabalhado, né? Eu sempre sentia, sabe, você sente cócegas, fala, puxa, eu vou voltar para aquele mercado. É a minha área que eu gosto. É a minha área e com uma marca bastante interessante com outras, né? Uhum. Naquela época você tinha, né, outros tipos, assim, a escola não era só da Audit, Sim. né? Na verdade tinha uma série de produtos, né? E isso me atraiu, né? Então, deixei a HB Fuller com menos de um ano, foi a única empresa que eu trabalhei menos de um ano, né? E aí eu fui para minha carreira na Brascola, né? Eu tive algumas viagens internacionais para a Brascola, né? Em alguns simpósios de adesivos, né? Mas trabalhando, eu entrei na Brascola com marketing, né? Trabalhando em gerência de produtos de diversas categorias lá dentro. E qual que era o desafio que você sempre foi de vendas e de repente migrar para o marketing? Assim, foi um de repente, mesmo foi algo programado, na verdade. Deduzi eu aqui, o de repente. Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu focava muito no resultado. O resultado ele vem de vendas, né? Então, mesmo trabalhando na área técnica, ou mesmo trabalhando em marketing, né? A minha atuação sempre foi muito para fazer que a venda acontecesse. Legal. Né? Ou seja, o que marketing precisa fazer para a venda acontecer? Né? E é bem complexo, né? Ou seja, não é, vamos fazer um folhetinho e colocar lá. Não funciona assim, né? Não é marketing. Isso não é marketing, né? Então, vamos lá, o preço tá certo, tá? Que ação que a gente tem que fazer, como é que se faz um lançamento, né? Você está trabalhando com um produto de consumo realmente forte, né? Assim, o produto ele tá bem exposto no ponto de venda, a cor da embalagem, então ela chama a atenção do consumidor. Perto do concorrente, né? Perto do concorrente, né? Então, você tinha todas essas questões e essas questões, elas têm que ser exploradas, né? Legal. Então, nesse ponto, né? Eu acho que... Temos uma clareza. Eu pergunto isso porque até hoje, né? Existe uma confusão. Eu já falei aqui em vários podcasts, posso parecer repetitivo para quem assiste todos, né? Mas existe uma confusão muito grande sobre o que o marketing faz dentro de uma empresa. Existe meio que a palavra marketing virou um sinônimo de comunicação. Não. Então, o menino do marketing, vamos falar assim, o cara que está lá, né, dentro da empresa. Então, é o cara que faz as artes, que não tem nada a ver, assim, na matemática plena ali, no linguajar correto. O marketing seria isso que você está falando agora, que me surpreende, essa clareza de se envolver em produto. Até a gente estava falando em off antes de começar a gravar aqui, dessa questão do marketing até definir qual produto vai ser produzido lá na fábrica, porque esse produto tem capacidade real de abrir um mercado, de gerar uma venda. Então, o marketing, às vezes, ajudar no desenvolvimento do produto ou na melhoria daquele produto, porque identificou que o concorrente agora faz isso e o nosso ainda não faz, então a gente precisa fazer isso se a gente quiser realmente ganhar mercado. E depois produzir esse produto, depois entender como ele vai ser apresentado para o mercado, qual o preço sugerido para ele. Aí entra tudo isso que você falou. Então, isso é um marketing de verdade. Ele é muito mais, sei lá, muito mais matemático ali do que simplesmente o folheto final ali, a entrega no final das contas. É isso ou não é? Tô falando besteira, Arley? Me corrija, por favor. Eu tenho, assim, comigo que marketing é estratégia. Exato. Né? E vendas é execução. Né? E se for falar em publicidade, para mim é execução também. É a arte, é como entregar ali no final das contas. No marketing, assim, a gente voltando, né, para a base do marketing, usar a parte básica, assim, sempre gosto de fazer coisas simples, né? É produto, ou seja, que produto você vai vender, que preço você vai vender, que praça você vai vender, ou seja, onde você vai vender direto, você vai vender por atacado, você vai vender por canal digital, onde você vai vender, e o que você vai promocionar o produto, tá? Para que você tenha um composto e pelo menos esses 4 Os 4 P's aí. Pelo menos os 4 P's, eles têm que fazer o produto girar. Ou seja, eles têm que fazer o consumidor comprar seu produto, usar o seu produto, tá? E depois que ele usar, ele tem que voltar e comprar de novo. Aí você vai fechar o ciclo, né? Porque muita gente acha que principalmente sellout, ou seja, quando a loja vende é sellout. Não é isso.
A sellout é quando o consumidor compra, quando ele usa o produto. E volta a comprar mais um. Ele volta a comprar mais um. Tá? Então, aí sim, quando ele volta a comprar mais um, o estoque da loja cai e vai surgir uma nova venda. Né? Então, aí o ciclo de vendas fecha. Né? Então, marketing é responsável por isso e vendas é responsável pela execução. Né? Então, vendas tem que colocar o produto exatamente de acordo com o marketing. Onde o marketing mandou. Isso, exatamente. Só que marketing e vendas, eles têm que ter uma interação muito forte. Para devolver, tentei ali, não foi uma boa estratégia. Como você falou, às vezes tem regiões ingratas ali que você pode estudar e não dá certo. Né? Sim, você tem N variáveis, né, que você tem que, assim, nenhum plano funciona 100%. Sim. Né? Então, quando você faz o planejamento, né, você tem, na hora de você fazer as coisas, você tem que acompanhar. Né? Então, eu sempre tive essa ideia, ou seja, a elaboração do composto, que é pelo menos esses 4 P's, e acompanhar a execução desse composto por vendas e mudar partes do composto. Fazer às vezes, ali você não precisa mudar tudo. Então, muitas vezes, esse produto não vende, mas o preço está certo. Se você muda o preço, pode ser que ele resolve. Tá? Não, mas aí a margem não fica boa. Então, vamos tentar algum tipo de ação promocional, ou seja, aí marketing e vendas trabalhando junto para fazer execução. O resultado ali. Né? Mas sempre marketing mais estratégico e vendas muito mais tática. Você nunca passou nessas empresas que você trabalhou por uma rixa entre marketing e vendas, que em algum tempo atrás era muito comum, sim, um achar que tinha mais conhecimento do que daria certo do que o outro, nessas grandes empresas ou multinacionais ou nos setores que você passou, nunca teve isso? Essas rixas acontecem quando o plano não dá certo. Não dá certo. Né? Porque então, o cara tinha um palpite melhor, talvez. Essa é a questão, né, João? E assim, o plano, todos esses planos, ou seja, você pegar um produto, tá, e maximizar o resultado de vendas dele é extremamente difícil, né? Extremamente difícil, né? Então, a partir do momento que você gera um plano e você acompanha a execução do campo, eu sempre fui uma pessoa muito de campo, sim, né? Tá lá perto mesmo. Perto mesmo, olhando loja, conversando com o cliente, com o usuário, com o promotor. Com isso, você consegue captar os desvios na prática. Tá? Ou seja, olha, não adianta, né? Então, você tem algumas questões que são inerentes a produtos, né? E essas questões, você tem que levar muito, né, em relevância quando você faz o plano. Perfeito. Né? Então, quando você capta e quando você trabalha junto com vendas, você minimiza atrito. Agora, são setores pesados, né? Ou seja, se você quer uma vida fácil, não vai para isso. Você não vai para vendas e marketing, tá? Fica na produção. Faça qualquer outra coisa. Vendas e marketing é tensão. É tensão no mercado, tensão com concorrentes. Ingrato, muitas vezes. Muitas vezes você trabalha, você acaba não chegando na cota, não vê o resultado. Então, vendas e marketing é para quem tem exatamente perfil para isso. Tá? Não é uma vida fácil. Acho que falando dessa rixa também, se for ver, vai muito do perfil dos envolvidos, né? Tipo, se o marqueteiro ali não tem a mente aberta ou não acompanha de perto, como você disse, meio que foi lá baseado, é o cara muito numerólogo, assim, eu vi os números, é isso aqui, faz isso que vai dar certo e só acredita naquilo que ele tá vendo, com certeza vai bater de frente com alguém de vendas que vai lá, vai fazer, não vai ter o resultado, aí o cara vai se incomodar, porque principalmente o vendedor que tem que bater meta para ganhar um pouco mais de dinheiro, para bater ali as comissões dele, fala, pô, eu tô fazendo tudo que o marqueteiro tá mandando, não tá dando certo, vai tentar trocar uma ideia ali, não consegue fazer esse arranjo, esse ajuste de última hora, que é necessário, acho que em qualquer lugar, para ver isso tudo dar certo. É verdade, eu acho que assim, os departamentos de marketing, de vendas e de trade, e principalmente o trade, né, que é a movimentação do produto, é aquele que executa o sellout, né? Esses 3 departamentos são departamentos onde, dentro desses 3 que as coisas acontecem, né? Perfeito. Então, algumas empresas têm o trade subordinado a vendas, né? Você vendeu, então você pôs, você tira. Como outras têm o trade subordinado a marketing, não, você vai tirar do jeito que eu quero, né? Então, tudo isso, assim, é impossível
sabe, onde você tem metas pegadas, a empresa quer crescer, é impossível você não ter algum tipo de tensão. Mas o segredo é a administração de tensões entre esses 3 agentes, se bem executada, tá? Aí sim você faz a coisa crescer. Então é fundamental que tudo isso acabe gerando resultado lá na ponta. E muitas vezes a divergência entre eles muitas vezes é saudável. Então isso é importante. O trade fala, olha, eu não consigo fazer girar. Estou tentando e não está dando. Estou tentando ter alguma coisa errada aqui. Vamos ver o que é. Pô, mas espera aí, esse produto ele não devia estar aqui. Esse produto é um produto de checkout. Você coloca ele no fundo da loja, não dá. Vamos colocar ele no checkout. Testa. Aí nós vamos vender. Tá legal. Pô, precisa de um investimento para colocar no checkout. E assim você vai fazendo as coisas acontecerem. Né? Então também a administração de conflitos ela pode gerar resultados. Legal. Mas como eu falei, não é sangue de barata. É sangue de barata. Como botar esses 3 caras juntos, cara? Até você falando aqui, fiquei pensando num modelo de administração que eu acredito que faria sentido. Assim, eu gosto de inventar coisas na hora. Então, esse daí acabou de vir na minha cabeça. Provocações, vamos falar assim. Igual aquele programa que tinha na Cultura, acho que era. Eu acredito, mundo utópico, onde marketing deveria ser basicamente, não é porque eu sou da área, mas acabei de elaborar essa teoria aqui. O marketing deveria ser o coração de uma operação industrial, por exemplo, onde ele controlaria vendas. Vendas é um braço de marketing, o trade é um braço de marketing também. Até mesmo desenvolvimento de produto e produção seria um braço de marketing, como se o marketing fosse o core da operação, acima do marketing, sei lá, diretoria mesmo, o CEO da empresa. E eu vejo isso. Não sei se faz sentido para você, porque eu acredito muito, até a gente conversou aqui com o pessoal de construtoras de construção imobiliária. E alguns já fazem isso, tipo, putz, compramos uma área, por exemplo, para construir um apartamento. Como que esse apartamento tem que ser para vender rápido? O que o público quer hoje? Muitos não fazem, mas as poucas construtoras que fazem, por exemplo, um estudo de marketing, um estudo de mercado, antes mesmo de desenvolver a planta desse apartamento, por exemplo, ou seja, antes mesmo de desenvolver o produto, entender o que o público quer, são os que mais vendem. Então, pensando isso no mundo industrial, utopicamente, que tipo de cola a população espera, o que tem que ter, o que ela espera ter que secar rápido, não pode fazer sujeira, tem que ser depois, se precisar descolar, tem que descolar. Então, criar toda uma receita. Putz, aí vamos para desenvolvimento de produto, vamos tentar ver se é possível chegar o mais perto do produto ideal para depois desenvolver tudo. Faz sentido isso, essa utopia que eu pensei agora para você, ou não faz sentido nenhum, cara, para você? Pode discordar de mim, por favor, cara. Eu falei pra você, é um bate-papo maluco aqui. Não, até certo ponto faz, né? E se tem muito, por exemplo, agora eu estou no segmento de metais, né? E se consulta muito opinião de consumidor no desenvolvimento de novos produtos. A gente está, por exemplo, olhando a torneira que você tem aqui, a torneira de bica flexível, né? Essa torneira é excepcional, né? Ou seja, você pode não só jogar água dentro da pia, como você pode lavar a pia, encher uma panela. Ou seja, você tem, né, torneiras hoje, você tem alguns produtos, né, que realmente o consumidor, né, ele foi consultado e esses insights entraram por dentro de marketing. Mas tem uma questão preponderante, que é o seguinte: entre uma indústria e muitas vezes o consumidor, você tem um canal, né, que é o varejo ou o atacado, né? Esses canais, o relacionamento de vendas com esses canais, eles são essa parte humana que a área comercial tem. Esse relacionamento ele é preponderante para você executar muitas vezes o plano de marketing. Muitas vezes o plano de marketing ele não está 100%,
Mas como você tem um fator humano, você tem um bom vendedor, que ele tem um bom relacionamento, tá? Ele consegue fazer que um quadradinho entre dentro de um lugarzinho redondo, entendeu? Ele consegue empurrar. Ele consegue empurrar, tá? E ele conseguindo fazer essa parte de sell-in, tá? Mesmo que as coisas não estejam redondas, né? Aí você trabalha mais a parte de sell-out. Então você tem realmente a concepção de produto. Se você faz um produto que o usuário ele vai comprar, aí você já tem meio caminho andado. Mas esse produto ele tem que entrar no canal. Tá? Às vezes o canal não quer aceitar. Às vezes o Mesmo canal não... você mostrando pesquisas e falando, quer. cara, todo mundo pediu, tava falando aqui, a torneira preta, que se fosse falar há 5 anos atrás, acho que ninguém compraria. Porra, torneira preta não, a galera gosta de cromado. Exatamente, então você tem esse relacionamento de vendas, né? Essa questão humana que interfere. Então, vendas nesse processo, ela realmente é muito importante. Então, o marketing deve gerenciar as coisas, mas ele tem que ficar muito numa parte estratégica, né? Não pode se envolver demais. Não, eu acho que ele não pode gerenciar tudo, né? Ou seja, ele tem a importância dele, mas a execução, ou seja... sim. Agora sim, Deixa eu vou ter que sentar na frente do cliente e falar, olha, você vai comprar isso... Porque isso daqui vai vender... Porque eu tô falando que vai... E muitas vezes é assim, ou seja, grandes negociações, muitas vezes, né, assim, a confiança que o comprador tem no vendedor. Né? Então, essa parte aí, ela é... Principalmente para lançamentos? Principalmente para lançamentos. Principalmente para lançamentos, né? Porque, assim... Todo mundo compra, né? Varejo, compra atacado, compra quando você tem giro. Tá? Porque imagina, uma gôndola custa muito caro, um estoque do atacado parado custa caro. Você comprar um produto para ficar parado... Tem uma compra mínima que ele vai precisar fazer, ele vai desembolsar uma grana. Ninguém quer produto assim. Micado, ninguém quer mico. Você tem você tem um produto que é excepcional, mas vende quanto? Então, você tem sempre uma questão de lançamento de produtos. Tá? Por quê? Porque esse produto novo não tem giro. Né? Há produtos antigos que já estão no mercado, eles têm giro, aí é tranquilo. Todo mundo vai querer o básico, aquilo que sempre vendeu, né? Exatamente. E aí você tem a apresentação do marketing, mas você tem muita confiança no vendedor. Olha, pode embarcar nessa que eu garanto aqui. Tá? Então aí sim, eu acho que nesse ponto, vendas, o relacionamento de vendas, né? A capacidade de vendas executar o sell-in, eu acho que é fundamental no processo. Legal. Tem algum tipo de treinamento hoje, né? A gente já pulou e você estava falando um pouco do seu currículo aí, mas a gente já chegou aí quase na ponta final aí, no final das contas, mas tem algum tipo de treinamento do marketing, principalmente quando a gente fala em lançamentos, para a equipe de vendas? É o marketing quem faz esse treinamento? Ou é outro setor, ou é a parte industrial que produziu, ou a engenharia que faz esse treinamento da galera de vendas para saber apresentar essas vantagens do novo produto, para conseguir convencer o cara ali a embarcar nessa novidade, por exemplo? Existe isso? Quem faz isso hoje? Ou para você, quem deveria, né? No marketing, treinamentos de produto, apresentações de produto, elas são pacotes que têm que ser embrulhados, né? Ou seja, o marketing sabe embrulhar muito bem o negócio. Muitas vezes quando você vai falar com um cara técnico, com uma pessoa técnica, o técnico ele fala, isso é muito bom nisso, mas é ruim nisso, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O carro elétrico hoje é uma maravilha, mas assim, você não consegue abastecer toda hora que você quer. Se a bateria der um pau, você tem uma restrição. Tem vários lados ruins. Assim, a manutenção é mais barata, a manutenção é mais barata, mas talvez gaste mais pneu porque ele é mais pneu. Ou seja, agora você não vai falar isso quando você está vendendo o carro, né? Então você vai puxar para o lado bom. Sim. Então, o técnico, ele tem a tendência de falar coisas positivas e negativas. Você ganha de um lado, você perde do outro. Tá? Você tem uma torneira grande, fantástica, linda, tá? Era uma torneira grande. Então você tem que olhar onde você vai colocar aquela torneira, que senão a sua cozinha vai ficar só a torneira. Só vai ter torneira. Só vai ter torneira. Um elefante em cima da árvore. Exatamente. Ela é fantástica. Mas você tem que olhar. Mas isso daí, isso é uma questão que o marketing trabalha. Ele trabalha essa parte muito bem. Então, toda apresentação de produtos, né? Marketing sabe se comunicar. Por quê? Porque
O marketing já fez a pesquisa com o usuário, sabe o que o usuário acha que ele desse ou daquele espera, produto que ele espera. Então, o marketing já tem as objeções levantadas e tratadas os para contornos de objeções ali os que são contornos importantes. e objeções, né? Para que a área de vendas consiga colocar o produto, né? Uhum. Então, para mim, todo esse gerenciamento, todo o treinamento, tudo aquilo que se refere a produto, né? Marketing tem que estar na frente, sempre bem assessorado, né? Uhum. Assessorado pela área técnica, né? E eu acho que é fundamental também assim, viu? Marketing não pode mentir. Sim. Tá? Ou seja, não adianta você Não. falar que o produto é e o produto É não perfeito, não é. existe. Se o produto ele tem alguma deficiência, você pode não explorar a deficiência, mas você tem que colocar esse produto para um usuário, para um canal, Uhum. que essa deficiência não seja relevante. Acho que até internamente, né, com Uhum. certeza, as deficiências têm que ser mais exploradas do que as vantagens. Porque Exatamente. se a qualquer momento que a deficiência de um produto for questionada por um comprador ou até o cliente final, você tem que ter o contorno dessa objeção na ponta da língua. Tipo, não, realmente, nosso produto falha nessa área aqui, nesse quesito, mas ele falha por causa disso, porque vai gerar mais durabilidade. Tem que ter um porquê daquilo, de alguma forma, sem mentir, né? Sem mentir, mas saber contornar aquela deficiência conhecida do produto, como a gente tá falando do carro elétrico. Não, realmente, a bateria vai dar problema, mas só daqui 10 anos você já vendeu o carro, então esse problema não vai ser seu, beleza, vai ter o problema, mas é um problema que não é seu hoje, então, de alguma forma, essa objeção tem que ser mais bem divulgada internamente ali para a equipe, a meu ver, do que a própria qualidade do produto, que a qualidade muitas vezes se vende por si só ali, ela é visível, ela é a primeira coisa a ser notada. É isso, mais ou menos, o que você acha? É isso, quando você coloca o produto, né? Por isso que quando a gente fala em posicionamento, é produto, preço, praça e promoção, Sim. né? Ou seja, aí você tem a praça, né? Que é onde Onde ele vai, tá. onde você vai colocar o produto. E aí você tem que saber colocar o seu produto, né? Ou seja, você vai colocar um determinado produto em algum canal, em algum nicho, né? Que vê algum problema com isso, tá? Então você Você já tá mal posicionado. né? Você posicionou errado. Quando começam a surgir problemas, quando Muitos começam a problemas. surgir objeções, você posicionou o seu produto errado, né? Ou seja, não é lá, tá? Realmente não é lá, né? Então aí você tem que olhar, em geral, tá? Quando você posiciona bem o produto, tá? Ele está bem posicionado dentro do canal, tá? Você não vai ter Muita dor de cabeça. Você não vai ter muita dor de cabeça, tá? Não, as Na objeções verdade, são mínimas. as objeções, elas realmente são mínimas, né? Porque você realmente posicionou. Se você tem um produto, tá? Tentou forçar ele um degrau acima, não sei. Assim, por exemplo, nós aqui da Esteves, os nossos produtos, eles têm 15 anos de garantia, ou seja, quem compra, tá, ele tem certeza, a garantia de fábrica, que ele vai durar 15 anos. Né? Então, são coisas que... ano, hein, cara? É ano, né? Então, são coisas que a gente consegue explorar muito bem no mercado, né? E isso é uma vantagem que você realmente tem que falar. Agora, falar que a nossa linha é a linha mais barata, ela não é. Não adianta pôr ele lá. Ou seja, você não pode ter um produto que tem 15 anos de garantia, tá? E vai ser o mais barato que vai ser o mais mercado. barato de todos, não é? Então alguém fala, pô, mas tem um outro produto que é 30% mais barato. Aí, puxa, mas como é que você lida com isso? Fala, bom, tudo bem, ele dura 15 anos, tá escrito? Não dura. Não dura. Não, então vamos lá, o que você quer? Olha, tem gente que assim, você tem uma sensibilidade a preço. A sensibilidade a preço vai naquele produto. A gente sabe que tem um segmento de mercado que o nosso produto não vai. Não só vai o nosso. penetrar. Com qualquer outro produto, sabe? Serviço, qualquer coisa. Existem segmentos que você não vai. Tem segmentos, ou seja, tem empresa, ó, meu produto é low cost, é baixo custo. Então eu vou naquele. Ele vai ter o defeito dele, aí, mas ele é barato. Não, aí você vai chegar, bom, seu produto dura 15 anos, você fala, puxa, cara, olha só, meu produto, ele é um produto low cost. Tá, é um produto para você vender volume para pessoas que hoje não conseguem precisando despender. de um negócio rápido. Tá precisando, não consegue despender e eventualmente essas pessoas em algum outro momento elas podem despender com, mas hoje meu produto é para esse nicho de pessoas, né? Então se você, aí é uma questão de posicionamento.
Vender um produto com alto nível de garantia, legal para aquele público, né? Para quem procurou aquilo. Para quem procurou aquilo. Vender um produto barato, legal também, para quem está precisando daquilo, né? Então, eu acho que esse posicionamento, ele evita esses conflitos, entendeu? Só que marketing tem que estar atento, né? Tem que saber o que vai fazer, e vendas também, né? Não adianta você pegar um produto barato, colocar em boutique, por exemplo, não sabe? Ele não vai dar certo, tá? Porque quem vai olhar lá não vai gostar. Ou você pegar um produto muito caro, né, e colocar em lojas junto no povão ali, que são especializadas nesse segmento. Olha, tem um segmento mais low cost, o pessoal aqui da região. Então você mais tem um essas pegue e questões. pague, assim não vai dar certo. Assim, o Brasil é muito grande, você tem muita estratificação social, né? E assim, todas essas camadas hoje têm um potencial de consumo extremamente elevado, né? Então, o segmento de baixo custo é um segmento bastante importante. Ele é muito necessário. A Esteves hoje trabalha com todo range de produtos, tanto mais low cost como os mais premium? Não. Ou tem uma área mais específica para ele? Todos os nossos produtos, eles têm 15 anos de garantia. Então, nenhum vai ser tão low assim. A gente não trabalha nessa categoria de low cost, né? Sim, por uma definição nossa, né? Então, basicamente, os nossos produtos, eles são para esses segmentos onde você vai comprar um metal sanitário, né? E você vai ter durabilidade dentro da sua casa, né? Legal. Então, esse é o segmento que Esse foi o posicionamento da marca como um todo, não só de uma linha de produtos. Isso, exatamente, tá? Mesmo assim, nós somos grandes fornecedores, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, a Esteves fornece bastante para construtoras que estão nesse programa, né? Uma linha de produtos também de qualidade compatível, tá? Para que a gente consiga fornecer nesse segmento. Um pouco mais simples, talvez, mas ainda com todas as vantagens. Com todas as vantagens e com todas as garantias, né? Então, a gente tem, por opção, né? Por opção nossa, é isso. Um posicionamento. Tá? Esse é posicionamento. Nada contra, com certeza. Nada contra, assim como a gente também nada contra com aqueles que vendem barato para aquele outro segmento, entendeu? São coisas muito diferentes. Eu pergunto isso porque, por acaso, eu vi um vídeo, nada a ver, hoje cedo, o case da Johnny Walker, que foi o meu sócio Richard mandou, agora não sei, que é uma empresa que vende para qualquer segmento, teoricamente, né? Desde o Red Label ali, que é para quem quer ficar louco logo, e tá pouco se fodendo para a qualidade do negócio, ou seja, vai comprar o mais barato só para ficar louco logo. E tem lá tem o Black, que é o mais ou menos, de lá o Blue Label, lá o whisky de altíssimo qualidade, muito mais caro e exclusivo para pouquíssimas pessoas que querem apreciar aquela qualidade, aquele negócio. Então, a mesma empresa atendendo vários mercados sem nenhum problema. Logicamente, cada um com o seu posicionamento, né? Cada um com... É um discurso completamente diferente por linha de produto, né? Não é... Mas é uma opção deles ali, né? Acho que não tem, mas como você mesmo disse, é um DNA da marca em si, então não é... Ter os 15 anos ali é algo, sei lá, inegociável ali da marca. Então, realmente, nesse caso, para esse tipo de produto, não tem como você falar, não, beleza, aquela linha de produtos não vai ter 15 anos. Pô, aí realmente vai prejudicar todo a construção já feita, que é algo que tem que ser levado em consideração. Tipo, pô, eu tenho um produto que dura 15 anos ou mais, né? Tem uma garantia de 15 anos, mas tem um produto que vai durar... que vai quebrar nos primeiros 6 meses de uso, vai estragar toda a construção feita ao longo do tempo daquela marca, certo? É legal quando eventualmente você tem um produto, né, e consiga pegar vários segmentos da sociedade, mesmo que você trabalhe com produtos diferentes, mas com a mesma marca, né? E assim, no caso do whisky, né, você vê um Red Label, né, ele não denigre o Blue Label, sabe? Ou seja, ele conseguiu posicionar legal. Isso é bastante difícil.
Porque muitas vezes... É delicado ali. Isso é muito delicado, porque você imagina, por exemplo, uma marca de roupa, hipoteticamente. Você faz uma camiseta muito ruim e uma camiseta muito boa. Da mesma marca? Da mesma marca. Então, você imagina, existe né? uma grande dificuldade. E tem aquela questão também, tipo... Principalmente vestuário, a gente vê muito, o rico não quer usar a mesma marca do que o pobre está usando, porque putz, essa é marca de... Já ao contrário, não, o pobre quer usar o que o rico está usando, falando rico, pobre, mas modo de dizer. Mas tem uma grande dificuldade de construir isso mesmo, e imagina na indústria, então. É verdade. Então, você imagina, né, por exemplo, você conseguir... Porque aí o esforço para você conseguir desenvolver essas diversas percepções, né, sem que você afete a marca no geral, é um investimento extremamente alto, entendeu? Então, eventualmente, algumas indústrias, em alguns segmentos, né, elas conseguem. Né? Então, isso realmente acontece, mas é bem difícil, né? Então, eu imagino, você falou em investimento, fiquei imaginando até, no caso da Esteves, materiais mais baratos. Então, você vai precisar ter um estoque de matéria-prima premium e matéria-prima vagabunda, vamos falar assim, né? Na linguagem mais popular. Vai ter que ter um maquinário que vai aceitar trabalhar. Ou ele tem um maquinário que aceita trabalhar com as duas, ou ele vai ter que ter uma linha de produção específica para a linha premium e específica para a linha, ou seja, dobrou o custo de tudo ali. E muitas vezes não vai valer a pena no final ali do mês ali, a conta não vai fechar. Não adianta só para ter uma venda mais rápida, né? Uma venda de volume, mas que não vai gerar o lucro necessário para manter toda essa operação duplicada. É isso. Eu acho que depende muito, assim, também de percepção de consumidor, né? Que o consumidor vê um determinado produto que tem uma determinada qualidade e do lado vem um produto que parece que não tem, entendeu? E muitas vezes, hoje o consumidor de material de construção, a gente também estava falando, né? Ele vai na loja, ele pega o produto. Na mão. Ele pega o produto na mão, então ele fala, pô, a construção desse item aqui é fantástico. Agora esse daqui... Esse aqui é da mesma marca, mas nem tanto. Nem tanto. Aí o que acontece? Aí você começa... Por isso que eu falei, é muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil, assim, esse posicionamento de produto, para mim, a partir do momento que você sabe posicionar bem, você coloca ele, olha, é aqui que eu vou atuar. Você elimina foco, já. O foco, você perde algumas coisas. Quando você tem foco, você perde... escolhas, né? São escolhas que você faz, Cada escolha uma renúncia. Exatamente. Então, a escolha que você faz é essa, olha, nós vamos pegar essa nossa escolha e a gente vai nessa escolha, nela nós vamos vai até o final. nela até o final, né? Então, é isso, essa é uma opção. E é você fazer o produto, como eu falo, o produto girar, você explorar toda a funcionalidade de qualquer que seja o produto, né? Dentro daquela escolha, né? Isso daí precisa de talento. Tá? Cara, é genial essa ideia em termos de marketing, né? A ideia dos 15 anos de garantia, porque ela acaba com, sei lá, 90% das objeções. Eu fiquei tentando pensar aqui quando a gente tá conversando, em várias objeções que os 15 anos acabaram. Tipo, é mais caro. Pô, mas dura 15 anos? Mas não vai quebrar esse registrinho aqui? Parece que ele é meio delicado. 15 anos. Mas a gente tá falando da torneira mole, nem sei se Esteves faz a torneira. De bica flexível, sim. Pô, essa borracha aqui não vai rasgar? 15 anos. Qualquer pergunta que o consumidor fizer, praticamente, qualquer objeção, os 15 anos vai refutar com uma única resposta. Então, acho que para mim é genial. É algo simples e eficaz, vamos falar assim, para o marketing. Sim, quando você... Logicamente, se entrar muito técnico, a gente vai encontrar alguma pergunta que os 15 anos não vai responder, mas no final ele vai responder. No final vai, mas assim, quando você explora a durabilidade do item, né? Ou seja, você já está falando que é um item que tem bastante qualidade, é um item que não vai te dar dor de cabeça, né? Então, o consumidor ele já tem essa percepção. É uma percepção... eu vou comprar isso daqui e
e eu esqueço de comprar. Uhum. Né? Então, tem muita gente que é assim, nossa, eu vou comprar, mas eu vou comprar uma vez só. Tá? Eu não quero imaginar... Não quero dor de cabeça. Muitas vezes o consumidor europeu ele é um pouco assim. Ele paga as coisas muito caras, tá? Porque ele quer uma coisa só. Não quer nunca mais trocar. Ele não quer nunca mais trocar. Eu quero ficar com isso Isso daqui. é ruim no final das contas, porque ele não vai ter a venda de novo lá da reposição, o assim, ciclo de vendas. Exatamente. Quando você pega, por exemplo, os materiais de construção da Europa, né? Eles são produtos muito caros e produtos que duram muito, né? Você pega nos Estados Unidos, é o contrário, tá? Lá você já tem uma percepção... O cara, daqui a um tempo, ele vai enjoar, ele vai querer trocar. Vamos trocar, porque já mudou, já chegou o verão, né? Agora já chegou o verão. Vamos reformar a casa inteira. Eu quero reformar toda a casa, tá? Então, lá você já tem uma percepção. Lá você tem produtos muito mais baratos. Mas ver até a própria casa, ela é... Um material mais simples, talvez, para você conseguir dar um giro na casa, trocar visual inteiro. Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando você pega para um consumidor americano, um apelo, talvez, de durabilidade não significa muita coisa. Porque, eu vou colocar, mas assim, no próximo verão, eu vou trocar. A moda já vai Eu já vou mudar, tendência. Não, eu quero tirar isso daqui. Mas quando você vai para um consumidor mais europeizado, né? Mais conservador, fala, não, nossa, eu vou colocar isso daqui, eu nunca mais vou mexer com isso daqui, né? Então, é assim, é tudo posicionamento, você tem que acertar o seu público. Então tem algumas coisas que têm apelo muito legal, desde que você coloque dentro do seu público-alvo, né? Então isso que é importante. Você vai começar a falar, por exemplo, em durabilidade para pessoas que são mais descoladas, olha, vai chegar uma nova moda, eu vou mudar. Eu falei, eu escolhi tudo preto lá em casa, mas daqui a pouco pode ser que isso daí enjoa, você já olhou, putz, essa torneira preta dá maior trabalho para limpar, não sei, não aconteceu ainda, mas pode acontecer. E eu querer trocar todas as torneiras de novo para uma cor da tendência. Então, nesse caso, a durabilidade não ia me fazer diferença, mas é uma tendência que tem que ser estudada, mas se vale a pena, né? São coisas assim, eu acho que nessa parte de metal, a parte de durabilidade é excelente, é indiscutível. Até a gente estava falando, entrando um pouco no mundo digital, o quanto, até pensar nesse, a gente estava falando de vendas online, como que tá lá na Esteves e tudo mais, e dessa tendência da galera ainda para materiais de acabamento, vamos falar assim, querer ir na loja, querer ver as opções, pegar com a mão, sentir o peso da torneira, o material, se ela é gelada, se ela é quente, se é de plástico, se o material que ele... Muitas vezes ele já viu até na internet, mas ele vai até a loja, ver se é tudo aquilo mesmo que ele imaginava e tudo mais. Como vocês estão trabalhando isso hoje lá na Esteves? E já adianto que positivamente, né? Acho que uma dúvida que cresceria muito na internet seria a qualidade do produto, que esse apelo dos 15 anos já resolveria. Sim, também. O cara compraria cegamente um produto da Esteves online, porque ele acredita, como o bordão da Esteves seria os 15 anos ali, ele não teria problema tão cedo, ele conseguiria ter todo o respaldo ali da qualidade sem precisar realmente pegar o produto. Como vocês estão trabalhando no mundo online aí? Fala pra gente. Então, o material de construção no online, os grandes clientes, né, as grandes redes, né, Leroy, Telha Norte, Sodium, todas as grandes redes, elas estão desenvolvendo bem forte online, né? E a gente está bem posicionado dentro deles e a gente está presente, tá, em todos esses marketplaces, né? Ao mesmo tempo, nós temos o nosso site, onde a gente vende os produtos, né? Respeitando posicionamentos de preços de mercado, né? Eu acho que o online material de construção, ele é uma grande oportunidade, né? Você ainda tem essa questão física, né, cara ir lá do ver, consumidor pegar o produto e muitas vezes assim
Você pega alguns objetos, né? Pega, por exemplo, uma torneira mesmo, um chuveiro, né? São objetos em 3 dimensões, né? Muitas vezes você olhar na tela, né? Não você vai imaginar... ter a real grandeza. Existem pessoas que, assim... Que já estão na era digital completamente. Assim, a O gente... futuro, né? O futuro que é agora. Não dá para falar mais em futuro, que amanhã já é futuro. Assim, é óbvio, né? Que todo esse incremento digital, né, ele vai acontecer no material de construção com a melhora da tecnologia, né, com inteligência artificial, isso realmente vai acontecer. O que a gente vê hoje, né, a parte digital crescendo bastante, tá? Você tem muitos clientes, né, que trabalham muito forte, estão investindo muito forte no digital, né, mas é um segmento onde o afluxo de pessoas na loja ainda é muito grande, tá? Nem que a pessoa vá na loja, pegue o produto, pense um pouco, depois lá de casa vai compra na internet. Isso, compra na internet. Porque já viu, já sentiu ali na mão, já testou, sei lá, de alguma forma. Hoje você tem uma interação muito forte com o balconista ou com o vendedor, né? Então esse tipo de interação, principalmente com profissionais, ela acontece, ela é determinante, né? Então você tem ainda algumas coisas. Você pega o Brasil ele tem estimativamente, né, 135, 140 mil pontos de venda de material de construção, e ainda você tem muitas lojas que vendem material de construção não estão registradas como isso, vende qualquer outra coisa, mas também vende material de construção. No mínimo 135 mil. Esse número, ele tem estável já há bastante tempo, né? Ou seja, assim, e depois da pandemia, muitos negócios, eles migraram muito fortemente para digital, né? Tá aí o material de construção, ele continua com pequeno varejo. Os grandes home centers ainda são fenômenos de cidades grandes, de grandes centros, né? E o Brasil, ele essencialmente, você tem a maioria são cidades pequenas, sim, né? que tem a lojinha ali do bairro. Que tem a lojinha do bairro, né? Então, é um segmento, assim, o digital, ele vai acontecer mesmo, tudo vai ser digitalizado em algum tempo, mas para esse segmento ainda tem uma certa maturação. Eu vejo até como... não tem desvantagem, mas é só uma questão de cultura, né? Que nem você disse agora mesmo, das lojinhas pequenas, que eu acho que é o grande ponto. Até que eu falei, eu comprei tudo pela internet, dos metais lá de casa. Porque nas lojas que eu fui, mesmo considerando, estamos em Indaiatuba, para quem não sabe, é uma cidade de interior, mas que não é tão pequena. Teoricamente, temos grandes lojas, temos lojas de redes aqui. Mas eu não achei a torneira que eu queria, ou seja, entra naquela questão, o vendedor não conseguiu colocar ruptura, a pecinha redonda no buraquinho quadrado ali, ele não conseguiu implantar provavelmente nas grandes redes aqui, que temos aqui a Sodimac, temos Telianorte, não conseguiu pôr a bendita torneira preta no balcão. Então eu fui nas lojas olhar, não encontrei, na verdade vou falar, eu encontrei algumas, mas sei lá, só as ultra premiums, e não era exatamente o que eu estava procurando. Eu queria um negócio bonito, com um preço mais acessível, que eu só achei na internet. Então entra mais ou menos isso. Eu tô numa cidadezinha do interior, tenho uma lojinha de bairro aqui, mas eu tô procurando um produto extremamente específico, que eu fiz um Google ali e encontrei. Não tem como eu comprar em outro lugar, então eu vou ter que comprar às cegas, vamos falar assim, sem pegar e, sei lá, tem lá 7 dias para me arrepender da compra ainda, né? Então pode ser que aconteça, mas eu vou confiar no que o vendedor online está falando ali e vou comprar. Então eu vejo que não tem como fugir, acho que é mais uma questão cultural mesmo. Principalmente para novos produtos e novas linhas que a gente estava falando aqui, pegando aquele gancho que a gente falou de treinamento, de apresentação, de atrair pessoas até mesmo para as lojas, né? Auxiliar o trade ali, a trazer pessoas para conhecer uma linha nova. Por exemplo, a Esteves lançou a linha bronze, sei lá, uma linha específica. Ainda ninguém viu, nem o
o dono da loja ali, o comprador, acredita ainda 100% que aquilo vai deslanchar, então vai ter uma ação lá, mas quem vai apoiar essa ação, né? Como que a gente vai fazer pôr o maior número de pessoas dentro daquela loja através de uma ação digital, por exemplo. A gente estava falando nisso em off, eu falei que ia perguntar. O que você acha disso tudo, cara? Como você vê? Acho que temos futuro nisso? Como isso se daria? Não, eu acho que o futuro é inexorável, né? Ou seja, a digitalização, né? Ela é inexorável até porque a velocidade da tecnologia, ela dobra a cada 2, 3 meses, né? Ou seja, aquilo que a gente tinha há 2 anos atrás, em termos tecnológicos, não é nada comparável àquilo que tem hoje. Daqui a 1 ano, ela vai dobrar de velocidade, né? A tendência é que todo esse nosso mercado, material de construção junto, ele vai migrar para o digital, né? Mas, eventualmente, esses pontos de venda, porque muitas vezes quando você compra um produto, né, a experiência, quando você pega uma Apple, por exemplo, você vai na loja da Apple, você tem experiência, né? Você está mexendo lá com o iPad, está mexendo com o iPhone, né? Então, a mesma coisa aqui. Então, eu imagino um futuro, né? Eu imagino as coisas totalmente digitais, né? Todas as lojas com venda digital, e você mantém um ponto de venda onde você tem a experiência. Você vai abrir a torneira, você vai sentir o jato d'água, então você vai sentir, mas eventualmente ela não está lá. Tá? Você vai comprar ela no seu telefone. É mais um showroom do que uma loja. Uma experiência, isso, exatamente. O showroom hoje, para mim, é um show, uma coisa meio estática. Eu acho que tem que evoluir para uma questão de experiência mesmo. Você manusear o produto, você sentir a água sair do produto, você, sabe, ter contato com o produto, você sentir, olha, esse produto é forte, ele é resistente, ou pode ser torneira, pode ser qualquer outro produto de material de construção, e você vai comprar ou em painéis da loja mesmo, que você vai acessar a internet e comprar, e ela vai entregar no dia seguinte. Tá? E ou você vai comprar no seu celular e vai entregar extremamente rápido, né? Então, eu imagino que, assim, ainda há pontos de venda, ou seja, esses pontos de demonstração, esses pontos de experiência, né? Para produtos novos, né? Eles são fundamentais, né? Eles vão acabar existindo, né? Mas que a venda cada vez mais, ou seja, você pegar o produto, e você receber o produto, né? Isso daí vai ser tudo digitalizado. Não vai ter como fugir disso. Não vai realmente ter como, não. Eventualmente, você vai ter que ter... Falei, a experiência é legal, tá? Então, tem algumas coisas, vamos supor, sei lá, você vai... um chuveiro, mas é um chuveiro que em vez de água é um chuveiro nebulizador. Então você fala, pô, você imagina, tá? Você vai entrar lá, você vê uma névoa. Você não vai se molhar. Você vai se molhar, você vai se limpar, mas é rápido, você vai economizar muita água. Agora você imagina, poxa, mas eu quero testar, né? Eu quero primeiro ver alguém tomando um banho nesse negócio. Eu quero ver alguma coisa assim antes de eu comprar. Então você vai ter que ter um lugar onde você vai ter que curtir as experiências, né? Você pega o mercado automotivo hoje, você tem... Tá, mesmo essas empresas novas que estão vindo, você tem lá um showroom onde você entra no carro. Isso você vê, você liga o carro, ou seja, você tem a experiência, né? Cara, mas tem muito carro sendo vendido só online, cara. Isso que mas assim... assustador até. Eu não conseguiria, falo por mim, mas existe muita gente que compra, né? Tem muita gente que compra, mas assim, muitos também foram nesses showrooms, entraram, viram o carro, na hora de comprar, você acessa a internet. Eu acho que um futuro nosso do material de construção, ele é um pouco assim, né? Você tem um showroom, você tem algum contato com o produto, né? Mesmo que principalmente quando você vai escolher um produto pela estética, né? Ou por uma funcionalidade, um produto novo, algum pré-contato você vai ter que ter. Ainda você vai ter que ter, é claro. Ou tentar contornar as objeções dele de das formas possíveis, né? A distância, por exemplo, eu vejo muito crescimento, para mim faz muita diferença, pelo menos na hora da compra. Um vídeo, por exemplo, de um produto 3D, que né, a gente tava falando que não é só ali, chapado ali. Beleza, uma camiseta é a estampa, mas então a estampa é bonita, é só comprar, vai ter dificuldade se o tecido é bom ou não, mas teoricamente todo mundo sabe a especificação de um algodão bom ou ruim. Isso, exatamente. Fica ali, mas daí pra frente não, a torneira. Ter a foto da torneira é legal, mas se tiver um videozinho da torneira, não é tipo um vídeo bonito da torneira, mas alguém, sei lá, pegar o produto da embalagem, abre a embalagem, mostra como ele vai chegar para você,
pega na mão, vira para cá, vê como que é a rosca da torneira, o tipo de acabamento que tem nela, bate no material ali, faz alguma coisa nesse sentido, já quebraria, sei lá, mais 30% dos meus receios ali da compra. Faz sentido? Não sei. Faz. E se tivesse mais alguma outra tecnologia, hoje, beleza, temos a imagem estática e temos um vídeo, que já é um avanço tecnológico. Até hoje, ó, é o que a gente conseguiria fazer. Você dar movimento para o produto é fundamental. Então, nesse ponto, um vídeo é muito melhor que uma foto. Muitas vezes no vídeo você tem uma pessoa aí, você consegue ver a parte humana, e você consegue ver... Às vezes que você vê uma pessoa, você se vê um pouco lá dentro, né? Então, o vídeo, ele te convence mais, né? Agora, nós estamos falando da tecnologia que nós temos hoje, né? Então, daqui a pouco mesmo, você pode ter uma holografia no seu celular. Então, aí você vai projetar imagens em 3 dimensões. Ver mesmo. Então, a partir daí, você vai ver o produto mesmo, tá na sua frente. Você só não vai conseguir pegar ele, de fato. Aí que você pode não conseguir pegar, mas eventualmente você pode ter uma impressora 3D, você pode imprimir uma maquetinha dele. Você pode, por exemplo, vamos pegar um monocomando, uma torneira monocomando. Fala, pô, será que ela vai ficar bem? Então você abre a holografia, imprime na sua casa com uma impressora 3D e põe lá no lugar. Então uma maquetinha está feita de algum material levinho. Acho que já não é muito distante de você tirar uma foto do lugar onde teria aquele produto. Eu acho que a tinta normalmente usa muito isso, né? Você tira a foto da sala e escolhe a cor que você escolhe a cor. Ou seja, com o avanço da tecnologia, no fundo, tudo vai ser possível. Então, hoje nós temos essas questões de loja, de ponto físico, né, das pessoas irem para lá, mas com o tempo, né, a tecnologia já deve resolver tudo. Então, eu acho meio inexorável, né? Eventualmente se demora algum tempo, tá? Mas com o evoluir da tecnologia, né, eu acho que material de construção, assim como todos os outros segmentos, né, é uma migração bastante pesada para digital. Bastante pesada mesmo. Arley, vamos arredondando um pouco aqui, que a gente está conversando um tempão, provavelmente daqui a pouco você tem que ir embora. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, o papo foi legal, a gente falou sobre várias coisas e ideias malucas, entre coisas sérias também. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado. Por favor, deixe suas redes sociais e as redes sociais aí da Esteves ou de qualquer outra empresa que você gostaria de compartilhar aí com o nosso público, por favor, hein? Compartilha com a gente, é um momento jabá que a gente fala aqui, esse é um momento, fala suas redes, seu LinkedIn, Insta, tudo que você usa aí pra galera que nos assiste conseguir contato com você, quiser tirar alguma dúvida e esclarecer alguma ideia com você também, por favor. Tá, obrigado, João, obrigado pela oportunidade. Imagina, é sempre bom a gente trocar ideias, né, acho que é realmente bem legal, né. Eu sou bem quadrado, né? Então, na verdade, eu tenho um LinkedIn, né? Você pode me encontrar no LinkedIn Arley, com Y, né? Arley Grieco Ribeiro, né? Eu sou facilmente encontrado lá. Isso, e vocês podem dispor também de todas as redes da Esteves. A Esteves, sim, a Esteves nós temos Insta, tá? Nós temos Face, nós temos tem a loja site própria também, online, para comprar? Só online. Quando você entra no site da Esteves, né? Já vai ter lá. Esteves.com.br, você vai ver a nossa loja. Legal. Né? Pode encontrar Esteves nas grandes redes também, porque nós estamos presentes nas grandes redes, né? E eu acho que é isso, né? Assim, agradeço de novo. A gente que agradece. A oportunidade, assim, me coloca à disposição para alguém que esteja ouvindo, alguém quiser acessar, fazer alguma pergunta, é só me contatar, tá? Que tranquilamente a gente vai conversar também. Perfeito, Arley, muito obrigado mais uma vez. Deixando as redes aqui, galera que está assistindo, gostou desse bate-papo, gostou desse conteúdo, compartilhe com os colegas de trabalho, com os amigos, nos grupos aí da empresa. Bits Digital, na maioria das redes sociais você vai encontrar todos os canais da Bits. Eu sou o João Schmidt, pode procurar LinkedIn, Insta também. Agradeço mais uma vez, Arley, muito obrigado pela presença. Esse foi mais um Bits Podcast e até a próxima, pessoal.